Olá, meus queridos, graça e paz. Mais um dia qual o Senhor nos concedeu, com a bênção do Senhor, com a bênção da vida. E somos gratos ao nosso Pai por essa oportunidade de mais uma noite estarmos juntos para meditarmos um pouco mais na palavra. Meus amados, nós sabemos que a nossa meditação tem que ser diária, tem que ser uma constância. Todos os dias tirarmos pequenos períodos para grande crescimento espiritual, pequenas meditações na palavra, oração, nossa intimidade com o nosso Pai, que nós sabemos que assim como a nossa salvação é individual, então que nós possamos então persistir, não desistir e fazer a nossa parte que nos cabe, a nossa parte que é nos voltarmos ao nosso Deus eterno, nos voltarmos ao nosso primeiro amor, né? Nos separarmos das coisas vãs desse mundo para alegrar o nosso Deus, porque nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força e nós sabemos que nós somos totalmente dependentes da misericórdia e da bondade do nosso Criador. E nós sabemos também que o nosso Criador, meus irmãos, ele, como todo o Criador, como todos os pais, né? Eles estão, nosso Criador fica muito contente, está ansioso, né? Fica alegre quando a criação se volta a Ele, a criação é grata ao Pai, né? A criação se alegra na presença e caminha junto. É exatamente isso que o nosso Criador, nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, espera dos filhos, das criaturas deles, né? Da criação dele, que se volte com o coração contrito, com o coração alegre, que se volte para adorar, para se unir a este amor. Porque a palavra também nos relata que Deus nos amou primeiro, que foi o amor de Deus que fez que o Senhor Jesus Cristo, o Messias, viesse até esse planeta, até essa terra, para nos redimir do nosso pecado, para nos salvar, para nos acordar, para nos fazer voltar ao nosso primeiro amor, para nos dar de novo entendimento, discernimento, né, de o porquê estamos aqui nessa terra, né, o motivo da nossa existência. Nós temos que afirmar para nós mesmos, meus irmãos, que nada nessa terra é à toa, nada do que acontece é à toa. Tudo ou é permissão de Deus ou é vontade de Deus. E que nós possamos estar conectados com o Espírito Santo do Senhor para que nós possamos viver a vontade de Deus, que a própria palavra nos relata que é boa, perfeita e agradável. E quem não quer, né, meus irmãos, viver a boa vontade de Deus? Nós sabemos que essa boa vontade é para aqueles que buscam, para aqueles que obedecem, para aqueles que se separam, para aqueles que se voltem, né, que se voltam com o coração inteiro, né, ao nosso Criador, com amor, que é a primacia de tudo, né? É o começo, é o início, é o fim de tudo, é o amor. Que o nosso amor, que é esse amor de Cristo que nos alcançou com a sua graça, possa estar conosco todos os dias, para que nós venhamos, meus irmãos, sermos gratos ao nosso Criador, amá-lo, né? Primeiramente, buscar as coisas dos reinos de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Então, tudo se resume nesse grande amor, nesse amor de Cristo, que amou o mundo de uma tal maneira que deu o teu único Filho para nos salvar, para nos redimir, né, meus irmãos? Então, que nós venhamos também fazer valer, né, todo aquele sacrifício de cruz que o Senhor Jesus fez, né, em demonstração de como é o amor do Pai para com os filhos, para a criação, que como ele fez essa escolha de vir aqui para nos redimir do nosso pecado, que essa escolha foi também puramente o amor de Cristo, o amor do Pai, que nós viemos voltar ao nosso primeiro amor. Muitas vezes, meus irmãos, com os acontecimentos da nossa vida, né, os acontecimentos das tribulações, do deserto que passamos, das coisas que não sabemos, de coisas que vêm como dúvida na nossa mente, muitas vezes isso acaba nos afastando dessa vontade de buscar, dessa vontade de persistir, dessa vontade de crer tão somente. Acaba também esfriando muitas vezes o próprio amor, né? Porque está escrito na palavra também que o coração de muitos seria esfriado. E muitas vezes o próprio Deus já relata na palavra que ele mesmo deixava ser esfriado o coração de muitos, né? Por causa do propósito que ele tinha, um propósito individual, então um propósito mesmo com toda uma nação, ele acabava ele mesmo fazendo esse endurecimento do coração. E que nós possamos então dar graças a Deus, né? Glorificar o nome de Deus, por termos esse amor ter nos alcançado, se podemos sentir esse amor, essa vontade de aprender, essa vontade de nos achegarmos,
essa vontade de buscar mais sobre Cristo, essa vontade de entender mais a nossa existência. Isso aí é uma coisa que nós devemos agradecer muito, porque nós não estamos com o coração endurecido. Triste é o homem que tem um coração entristecido. Triste é um homem que não sente o amor, porque o próprio Deus é o amor. Então, quem conhece o amor já conhece Deus. Então, nós devemos agradecer também pela graça que nos alcançou, por termos o coração amoroso, mesmo em meio a tanta tempestade, em meio a tantas tribulações, mesmo muitas vezes a gente se enfraquecendo ou querendo mesmo desistir ou desanimar por causa das dúvidas que param na nossa mente, né, meus irmãos. Eu gosto muito da passagem do rei Davi, do Velho Testamento, porque o rei Davi, ele tinha a promessa, ele já tinha sido ungido a rei, mas ele não pegou logo o reinado de uma vez, ele não pegou a princípio o reinado. E mesmo ele sendo ungido, mesmo ele não pegando o reinado, a posse da coroa, do reinado logo rápido, ele mesmo assim, ele continuava humilde, temente a Deus, ele continuava com aquele coração voltado para Deus. Ele era amigo de Deus, então, por mais que ele já tinha sido ungido, ele nunca foi soberbo, ele não era soberbo sobre isso. E ele continuava humilde, ele continuava servindo o rei Saul na época, né? E os salmos de Davi, é o que me chama muita atenção nos salmos de Davi, é porque a maioria dos salmos são cânticos e orações também. E muitas vezes, mesmo ele aqui, ele em conflito com ele mesmo, com as respostas de Deus que ele não recebia, mesmo assim, sempre no final, sempre no salmo, ele sempre glorificava e exaltava o Deus da vida dele. Ele exaltava o Deus, que era o Deus maravilhoso, né? Tem vários salmos, meus irmãos, que eu estava aqui analisando, né? Estudando um pouco. E muitos salmos ele já começa falando: Senhor Deus, você me desamparou, você me abandonou, você esqueceu de mim, você era Deus dos meus pais, e meus pais oravam e o Senhor atendia. E muitas vezes dá para sentir na palavra, né, na escrita do rei Davi, as aflições, né, que afligiam o coração dele, muitas vezes mesmo por causa do rei Saul, que ele estava fugindo, ou por causa dos perseguidores, ou por causa das coisas que ele tinha, né, que fazer a parte dela, como ele era um guerreiro, né. E mesmo assim, meus irmãos, ele mesmo com a tripulação, mesmo com as respostas não vindo imediato, ele nunca culpou Deus, ele nunca tirou a glória, né, do Todo-Poderoso. Então, que nós venhamos, meus irmãos, mesmo quando nós estivermos em aflições, ou então com as dúvidas que ficam pairando no nosso pensamento, que é normal. Nós temos mente, temos cérebros pensantes, então muitas vezes nós pensamos, mas que nós não devemos nos perder nos nossos pensamentos a ponto de culpar Deus, ou a ponto de tirar a glória de Deus, ou até mesmo o ponto de tirar a existência do grande, né, Criador de tudo. Que nós não venhamos duvidar, por mais que tenhamos aflições ou temos batalhas espirituais, porque a batalha espiritual é real, meus irmãos. Quanto mais nós buscamos, mais ataque nós temos em nossas vidas, e temos que estar preparados, porque a própria palavra fala: basta cada dia o teu mal. Então, que nós devemos nos reforçar todos os dias, para quando sobrevier esses ataques espirituais, essas tristezas, ou então pensamentos confusos na mente, uma falta de ânimo, ou então até mesmo um desânimo para as coisas de Deus, que nós não venhamos permanecer, né, nesse desânimo, nessas dúvidas, e que não venhamos nos permitir nos afastar do nosso primeiro amor. Que nós não venhamos, assim como Davi, por mais que ele fale, né, em alguns salmos, ele relata que Deus não está escutando, que Deus se apartou dele, mas mesmo assim ele era grato a Deus, ele sabia que tinha um motivo, tinha um propósito, e que ele sempre glorificava a Deus acima de todas as coisas. Então vamos meditar hoje um pouquinho no Salmo 20 e 22, que no começo o próprio rei Davi fala sobre isso, né? Então que nós viemos pegar como testemunho, como fortalecimento da nossa fé, que mesmo em meio às batalhas, provações, que nós temos consciência e sabedoria de saber que Deus é todo poderoso para fazer imensamente mais, na hora e no momento de Deus, conforme boa vontade de Deus, conforme muitas vezes a gente acha que não é da nossa maneira, que a gente acha que a nossa maneira é melhor, mas Deus sabe lá na frente, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor pra gente, antes mesmo da gente. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós pensamos que o certo é tomar um caminho, a decisão tá certa. Mas mais para frente um pouquinho, quando não acontece, a gente fala: poxa, realmente não era a melhor decisão, não era o caminho certo. Graças a Deus que Deus me permitiu. Graças a Deus que Deus me deu esse escape, esse livramento. Porque traria consequências que Deus já tinha a visão, já tem a visão.
e nós não temos. Então, como a própria palavra também relata, né? Em tudo devemos dar glória a Deus, em tudo devemos glorificar o nome de Deus. Se foi para um ponto, demorou 1 hora para o ônibus passar, glória a Deus. Se fomos pedir uma oração e a oração não veio a resposta, mas depois passou um tempo, nós entendemos que até a ausência da resposta é uma resposta de Deus, glória a Deus. Então, que nós devemos glorificar o nome do nosso Deus em todos os tempos, entendendo ou não entendendo, que não tem coisas que não conseguimos entender, mas que temos que aceitar. E aceitar com o coração leve. Aceitar que o Senhor Deus é todo poderoso e nos conhece muito mais que nós mesmos e sabe as nossas necessidades. E uma coisa que relata também, né, que nossa intimidade, nossa busca, a gente vai também crescendo na presença de Deus, a gente vai discernindo que Deus não erra. Deus não erra, Deus não erra em nada. Por mais que aparentemente esteja estranho a circunstância, ou então não está propícia para aquilo, ou então está demorando, está meio... alguma coisa assim meio complicada, que nós não venhamos perder a nossa fé, que Deus sabe todas as coisas, e para Deus nada é impossível. E a própria palavra fala que o tempo de Deus é diferente. Então, que nesses tempos agora de atribulações, de agitação, esses tempos de... Esse tempo está tão corrido, até cientificamente falando, está comprovado que está passando mais rápido, muitas guerras, muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo, que nós devemos firmar a nossa fé em Deus, devemos firmar o nosso coração no altar do Senhor Deus, né? Através do Filho do Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a entregar a nosso Pai as nossas mazelas, as nossas preocupações e confiar e esperar em Deus. Porque aquele que confia em Deus não é desapontado. Não é confundido, não é desapontado. E quem espera em Deus consegue a resposta do Pai, né? Deus não decepciona ninguém, meus irmãos. Nós mesmos que buscamos decepções em escolhas erradas. Nós mesmos plantamos decepções, depois colhemos. Porque plantamos dúvida, plantamos engano, plantamos credibilidade a coisas que não devemos nem dar ouvido. Então, nós mesmos somos culpados das nossas derrotas. E muitas vezes nós queremos colocar culpas em terceiro, em pessoas que estão envolvidas, ou então em situações, queremos tirar um pouco do nosso peso, da nossa culpa e colocar em coisas, mas não, meus irmãos. Todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões ou pelas faltas delas também, né? Muitas vezes ficamos inércios, não tomamos decisões, não levantamos, não agimos, não fazemos nada. E queremos falar que estamos esperando no Senhor, mas sem fazer a nossa parte. Isso também não é o que o Senhor quer. Nós temos que esperar sim no Senhor. Devemos confiar, entregar ao Pai e esperar no Senhor. Mas de maneira ativa, devemos buscar, devemos orar, jejuar, fazer a nossa parte, buscar o que nos cabe e fazer com alegria, fazer com leveza de coração. O salmista Davi, ele relata assim no Salmo 20, vou ler só uma pequena parte do 20 e depois do 22, que expressa aqui a tristeza dele, mas ao mesmo tempo a glória de Deus sempre nas menções, nas mensurações dos cânticos, das orações do rei Davi. No Salmo 20 ele fala assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todos os seus desígnios. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva os seus ungidos. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Isso aqui é ele falando, né, pregando para as pessoas, no caso, a oração de Davi na guerra, pregando para as pessoas que estavam com ele, né? E o Salmo 22 fala assim, ó. Aqui já é ele falando o que eu estava explicando um pouco antes, né? Ele fala assim, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongaste das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouve de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. A ti confiaram nossos pais, e tu os livraste.
A ti clamaram, escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, o próprio dos homens, e o desprezado do povo. Né? Então, meus irmãos, aqui né, nesse Salmo 22, ele está fazendo como se fosse uma reclamação, porque tá perguntando por que Deus se alonga deles, porque estava ali na angústia, né, na aflição, mas ao mesmo tempo estava exaltando o nome de Deus. Tu és santo, nossos pais te clamavam, você escutava, você ouvia, você respondia, e ele se fala como se ele fosse um verme, um homem, né, uma coisa insignificante. Então, mas mesmo assim, quando continua lendo aqui, ele sempre está exaltando o nome de Deus, por mais que ele fale que Deus se alongou dele, por mais que ele esteja em aflição. No Salmo 20, ele está ensinando as pessoas a orarem, a buscarem, porque Deus, ele faz, né? Ele é todo poderoso, ele está, como se fala, fortificando a fé das pessoas. No Salmo 22, ele já está ali reprimido, já está ali triste, né? Oprimido, porque talvez ele não esteja, está uma aflição, não está conseguindo a resposta, mas ele nunca tira a glória de Deus, em momento nenhum ele culpa a Deus, em momento nenhum a fé dele diminui, em momento nenhum ele fica atribulado a ponto de colocar a culpa, né, nos acontecimentos, que ele sabe que tudo ele é permissível por Deus, tudo ali é perante a mão de Deus, porque ele, ali, nesse momento, ele já era ungido. E nós sabemos que Davi tem uma história desde pequeno, que ele sempre foi desprezado, ele era o que ficava largado, mas depois ele, né, com todo o esforço dele, ele fez a parte dele, ele correu atrás, ele que matou Golias, ele que cuidava das ovelhas, ele que foi escolhido para ser ungido pelo Samuel. Então ele fez, né, acontecer também. Ele já tinha a promessa de Deus, mas ele também, ele fez a parte dele, né, meus irmãos? E tem vários outros salmos, eu gosto muito de salmos, por mais que sejam cânticos, são também salmos, poderosas orações, né, meus irmãos? Que nós viemos meditar na palavra, viemos buscar também a força, como o rei Davi, na época, ele buscava força nos cânticos, né, que ele tocava instrumento, ele cantava, ele gostava de louvar. Isso era uma maneira dele se alimentar também, se fortalecer. Nós viemos nos fortalecer também nas palavras que ficaram relatadas aqui na palavra sagrada, né, na Bíblia. Nós viemos nos fortalecer também com a nossa intimidade individual com o nosso Deus, para que nós venhamos crescer espiritualmente, crescer com discernimento também, né, instrução do Espírito Santo, que a nossa mente possa ser amplificada, meus irmãos, para conhecer mesmo a palavra. Tem nosso manual, né, de prática, de fé, de sobrevivência. E aqui é o início de tudo, meus irmãos. Aqui é um manual bem completo que nos explica muita coisa, mas a nossa intimidade é para além da palavra também. Aqui é como se é um quebra-cabeça que se completa. Oração, buscar separação do mundo, questionar mesmo, colocar a tua mente para poder registrar as coisas que realmente vai agregar coisas para a nossa vida, para a nossa lado intelectual também, mas lado espiritual, porque tudo, meus irmãos, começa pelo nosso pensar, tudo começa pela nossa mente, tanto o ataque do mal quanto as coisas que nos posiciona a buscar a orientação do Espírito Santo, a buscar as coisas de Deus, a pesquisar, a praticarmos, né? Não sermos só ouvintes da palavra, mas sermos também praticantes. Ler mais, pesquisar mais, orar mais, se separar mais, santificação, porque tem que ter, meus irmãos, não tem como o santo misturar com o profano, não tem como eu falar que sou de Cristo e estou no mundo. Então essas coisas eu fico repetindo, né, várias vezes, porque é a base, é a coisa base de tudo, né, meus irmãos? Primeiro, aceitar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, fazer o batismo, que são ordenança bíblica, né? Fazer o batismo, pesquisar, estudar e buscar a intimidade individual, que é nós com o nosso Deus eterno. É nos separarmos, é sentirmos a presença do Espírito Santo e fazer juízo, né, da nossa leitura, nossa meditação diária e de tudo que nos relata a Santa Escritura, e que nós sabemos até onde nós queremos nos aprofundarmos, até onde queremos pesquisarmos, até onde queremos pedirmos a Deus, né? Tem a palavra também que fala que muitas pessoas pedem mal e não recebem, porque pede mal. Nós viemos pedir discernimento, pedir conforme a vontade de Deus, que Deus sabe nossas necessidades, mas Ele quer também que nós levamos a nossa necessidade ao altar dele, para que nós venhamos pedir discernimento para o nosso Pai eterno,
pedir orientação do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, e que possamos meditar sempre, meus irmãos, na palavra de Deus, que é a palavra que nos cura, que nos liberta, é o começo da nossa intimidade com o nosso Deus eterno, está nas Santas Escrituras. Então agradeço, meus irmãos, por mais esse vídeo. Quem puder compartilhar, ativar sininho. Eu agradeço pela companhia, né? Ficamos todos nós com a presença do Espírito Santo de Deus, que Deus nos abençoe, que Deus possa palestrar o nosso coração, que Deus possa continuar nos dando um coração cheio de amor, que possamos ficar alegres na presença do Senhor, possamos adorar e servir a Deus com alegria de espírito e com temor ao nosso Deus eterno. Possamos ficar com a bênção do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.